Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer 5 franquias dos filmes subestimados e 5 franquias de filmes superestimados. E a ordem vai ser assim, um subestimado, um superestimado, um subestimado, um superestimado. Mas caso se perca, preste atenção, se esse ícone aparecer quer dizer que é subestimado, se esse ícone aparecer quer dizer que é superestimado. Então quem deu a sugestão está na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Monstros da Universal. Originalmente eu ia falar Dark Universe, só que o Dark Universe realmente não é lá essas coisas, não tem muita coisa a agregar. Já os monstros da Universal, apesar de que muitos têm um certo respeito pelos monstros da Universal, é inegável que o pessoal não é lá muito fã. Só se você for um fã de cinema, principalmente do cinema de terror e como o mesmo evoluiu, mas as gerações de hoje em dia não valorizam tanto, considerando datado, e realmente alguns filmes ficaram muito datados e alguns nem envelheceram muito bem, mas ainda assim eles devem receber bem mais reconhecimento e bem mais respeito do que tem hoje em dia, porque eles foram responsáveis por cimentar não só a indústria do terror, como do cinema em geral. Harry Potter, não me leve a mal, eu gosto da franquia Harry Potter, mas eu não posso negar que ela é meio superestimada, porque de fato é uma série muito boa, mas existem alguns mitos e afirmações errôneas sobre a saga, como por exemplo, dizer que é uma obra inovadora, que apesar de se utilizar da jornada do herói, distorce alguns aspectos, sendo que não, é uma obra que, parando pra pensar, segue à risca a jornada do herói. Claro, ele faz algumas mudanças e toma suas escolhas próprias, mas ainda assim não dá pra chamar de inovação em alguma coisa, sem falar que os filmes por vezes não captam 100% a atmosfera dos livros e fica faltando algumas coisas, o que torna bem mal explicado. E mesmo que você pegue os livros, que também são bem superestimados, ainda assim existem muitas coisas que não fazem muito sentido e não são respondidas no livro, e a própria J.K. nunca respondeu porque não pensou nesses erros. DCU, sim, essa é uma escolha bem polêmica, mas o DCU definitivamente é uma das franquias mais subestimadas existentes, porque muita gente considera só lixo atrás de lixo, coisa ruim, mal executado, e de fato ele é bem mal executado e a maioria dos filmes são relativamente fracos, mas ainda assim ele tem muitas coisas boas, desde filmes como Aquaman, Mulher Maravilha, que realmente são filmes muito bons, e mesmo você pega os piores filmes e os mais fracos dessa franquia, ainda dá pra tirar algumas coisas boas dele. X-Men, de fato, são um tópico um tanto polêmico, porque existem listas que consideram a franquia superestimada e outras que consideram uma franquia subestimada, e os que argumentam que é uma franquia subestimada é porque os filmes perderam relevância com o passar dos tempos, mas eu não tiro a razão deles, mas ainda assim as pessoas consideram superestimado é que, apesar de terem um roteiro muito bom, são filmes que por vezes distorcem muita coisa do universo dos X-Men e tem vergonha de ser um filme de super-herói. Mas mesmo você pega os filmes que tem mais orgulho de ser um filme de super-herói, ainda assim não é aquela coisa, porque eles têm medo de ficar algo brega, mas que complica ainda mais na franquia são os furos de roteiro e a linha do tempo confusa. Monsterverse, vou admitir que eu faço parte do problema, porque eu nunca dei tanta bola pro Monsterverse, mas olhando em outra perspectiva, o Monsterverse definitivamente é uma franquia que foi esquecida e subestimada por muitas pessoas, por considerar tipo, sem muito roteiro, uma história fraquíssima, só tem monstro destruindo a cidade, os monstros por vezes não são tão carismáticos, mas esse é o propósito dos filmes, mostrar os monstros destruindo a cidade e mostrar que eles impactariam diretamente em nossas vidas se eles existissem na vida real, e a história e o roteiro não ser lá essas coisas. Resumindo, ele não tenta ser algo maior do que ele realmente é. MCU, é tentador dizer que essas novas fases da Marvel são medíocres, fracas, com produções de personagens que ninguém se importa e histórias que não comovem absolutamente ninguém, mas mesmo quando a Marvel era boa lá nas 3 primeiras sagas, a saga do infinito já era uma saga bem superestimada, porque, bom, nem todos os filmes das 3 primeiras fases eram bons, tipo Capitã Marvel, Era de Ultron, os filmes do Homem-Formiga que não são necessariamente ruins, mas eles não são tão impactantes nem tão legais quanto os melhores filmes da Marvel, mas mesmo você pega os melhores filmes dessas fases, definitivamente eles têm sim seus pontos negativos que não justifica considerarem obras-primas do cinema. São bons? São, mas não é isso tudo. Fantasma, facilmente uma das franquias de terror mais subestimadas existente. Claro que Fantasma, assim como qualquer franquia, acabou perdendo qualidade com o avançar dos filmes, mas pelo menos os 3 primeiros filmes são obras à parte, porque eles eram bem diferentes do que o terror estava trabalhando naquela época, com uma trama bem mais lúdica e onírica, que por vezes parece narrativa de um pesadelo ou de um sonho, que faz sentido pra quem tá assistindo, mas se eu te explicar agora não faz o menor sentido, com uma atmosfera bem estranha, até claustrofóbica em alguns pontos, por conta dos espaços liminares que nos deixam confusos, desesperados, e um vilão misterioso que a gente não conhece absolutamente nada, mas o ponto mais alto da franquia é que sempre o final é especulativo e de livre interpretação. Se ele fosse lançado hoje em dia, talvez ele fizesse sucesso, muito possivelmente porque existem outros filmes bem semelhantes a Fantasma, mas ainda assim Fantasma tem sua identidade própria, então talvez ele ainda fosse um ponto fora da curva ou fosse considerado muito clichê. American Pie, muita gente considera como uma das melhores franquias de comédia de todos os tempos, com piadas inteligentes, que apesar de não ter envelhecido muito bem os filmes mais antigos, mas ainda assim o pessoal tem carinho sobre a obra e todo mundo ri quando vê alguma cena de American Pie, mas eu não sou uma dessas pessoas, simplesmente eu não vejo a menor graça em American Pie, e considero exagero dizer que é um dos melhores filmes de comédia, que é o ápice da comédia, que é uma das melhores franquias de comédia, sendo que definitivamente eu já vi melhores
melhores que nem são tão valorizados assim. Sem brincadeira, eu fui ver o primeiro American Pie e eu não ri em nenhum instante. Os Incríveis. É óbvio que eu não ia perder essa oportunidade, porque eu sempre vi falando que Os Incríveis é uma das franquias mais subestimadas da Pixar, que é o único filme da Pixar que poderia ser expandido e explorado até ser considerado saturado com séries, filmes, spin-offs, prequels, enfim, o universo dos Incríveis é realmente incrível, trocadilho não intencional, mas infelizmente ele não é uma franquia tão lucrativa quanto Toy Story e definitivamente desanimou bastante o segundo filme ser bem mais fraco. Matrix, não me leve a mal, Matrix continua sendo um filme fantástico, mas o problema é que ele ficou bem superestimado, seja porque ele não tem mais aquele hype de antigamente, porque ele se aproveitou bastante do bug do milênio, assim como algumas alegorias ficaram bem saturadas, porque outros filmes acabaram utilizando essa mesma lógica do Matrix, e pode ser que quando você assista Matrix você sinta um certo déjà vu, sendo que não era pra você sentir esse déjà vu, mas o que torna Matrix bem superestimado é o fato dele ser mais um filme que as pessoas debatem, falam de filosofia, de sociologia e por vezes não analisam o filme por si só as mensagens e as alegorias ao invés do próprio filme, dando a impressão de que se o filme não tivesse as alegorias e discussões, ele seria um filme bem fraco. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, show de like, caso gostem dos vídeos. Então, tchau.